A questão das excomunhões da Fraternidade Sacerdotal São Pio X ainda está a todo vapor aí nas redes sociais. Padre François tentando se explicar de múltiplas maneiras: não somos cismáticos, não estamos excomungados. Mas o reconhecer e resistir continua. Aceitamos a autoridade papal, mas esse ponto aqui não. Esses ensinamentos aqui não. Meu nome é Leonardo, esse é o canal Tietus Fidelium. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Recentemente, o Padre Gabriel esteve aqui no nosso canal. O Padre Gabriel, esse que muitas das vezes nos comentários muitos aí criticam, mas de forma bem superficial, não utilizam o embasamento doutrinário para refutar o padre. Padre Gabriel esteve aqui falando sobre esse assunto, trouxe alguns argumentos embasados na doutrina dos papas. Na doutrina dos papas, não pegando teólogos somente, como muitos fazem para querer argumentar essa posição do reconhecer e resistir. Não que não devemos buscar ensinamentos dos teólogos para poder nos aprofundar. Não é isso. Em momentos de crise, como nós falamos aqui no canal, é preciso buscar o porto seguro. E muitas das vezes o porto seguro é o magistério dos papas, porque ali há a infalibilidade, né? Não há erros. O Padre Gabriel trouxe isso aqui no canal e achamos pertinente fazer um vídeo colocando esses pontos de doutrina dos papas para que as pessoas pudessem refletir. E é isso que a gente quer fazer aqui agora neste vídeo. Vou pegar agora o primeiro escrito, o primeiro ensinamento do Papa Gregório XVI na Mirarivus. Olha o que ele diz. Saibam todos que, como disse o apóstolo, toda autoridade vem de Deus, e todas as que existem foram ordenadas por Deus. Aquele, pois, que resiste à autoridade, resiste à ordem de Deus, e se condena a si mesmo. Portanto, os que com torpes maquinações de rebelião se subtraem à fidelidade que devem aos príncipes, querendo tirar-lhes a autoridade que possuem, ouçam como contra eles clamam todos os direitos divinos e humanos. Veja, toda autoridade vem de Deus. Se você tem essa autoridade como legítima, você não pode resistir a ela. E continua. Reprovável seria, na verdade, e muito alheio à veneração com que se devem acolher as leis da Igreja, condenar somente por nécio capricho de opinião a doutrina que foi por ela sancionado, na qual estão contidas a administração das coisas sagradas, a regra dos costumes e dos direitos da Igreja, a ordem e a razão dos seus ministros, ou então acoimá-la de oposicionista a certos princípios de direito natural, julgando-a deficiente e imperfeita, ou ainda sujeitando-a à autoridade civil. Então, essa questão de que isso aqui eu aceito, esse ensinamento eu não aceito, de uma autoridade papal que tem como legítima, deu para entender, não deu? Agora vamos pegar um outro ensinamento de um outro papa. Vamos pegar agora a Unam Sancta de Bonifácio VIII. Olha o que ele diz. Esta autoridade, ainda que tenha sido dada a um homem e por ele seja exercida, não é humana, mas de Deus. Foi dada a Pedro pela boca de Deus e fundada para ele e seus sucessores naquele que ele, a rocha, confessou, quando o Senhor disse a Pedro, tudo o que ligares. Assim, quem resiste a este poder determinado por Deus, resiste à ordem de Deus. Novamente, um papa dizendo não ser possível resistir a uma autoridade legítima, válida.
E se você se aprofundar um pouco mais nessa encíclica e pegar para ler na íntegra, e eu te aconselho a fazer isso, você vai ver lá um ponto também. O Papa, uma autoridade suprema, ela não é julgada por ninguém. Muitos utilizam até esse ponto para atacar aqueles que adotam a posição sedevacantista. Só que tem um detalhe. O sedevacantista, ele diz que aquele que está lá não é Papa. Então, se não é Papa, você não está julgando um Papa. E aqueles que adotam a posição de reconhecer e resistir, que diz que quem está lá é Papa. Deu para perceber, né? Agora vamos pegar um outro Papa também falando sobre o assunto. São Pio X. Discurso de Sua Santidade, o Papa São Pio X aos padres da União Apostólica. Portanto, quando se ama o Papa, não se discute sobre o que ele dispõe ou exige, ou até onde deve chegar a obediência em que coisa se deve obedecer. Olha como ele já diz, né? Não escolher ali o que você quer obedecer ou não quer obedecer. Quando se ama o Papa, não se diz que ele não tenha falado com clareza suficiente, como se fosse obrigado a repetir ao ouvido de cada um aquela vontade claramente expressa com tanta frequência, não apenas por voz, mas por cartas e outros documentos públicos. Não se põe em dúvida suas ordens, aduzindo ao fácil pretexto de quem não quer obedecer, que não é o Papa quem comanda, mas aqueles que o rodeiam. O campo em que ele pode e deve exercer sua autoridade não é limitado. A sua autoridade não se antepõe à de outras pessoas que dele discordem, por mais instruídas que sejam, pois, se são instruídas, não são santas, uma vez que quem é santo não pode discordar do Papa. Veja, São Pio X bem claro, né? Não precisa nem falar muita coisa aqui. Só lendo você já percebe. Não se pode escolher o que você quer aceitar ou o que você não quer aceitar, se você tem aquela autoridade papal como legítima. Então essa posição do reconhecer e resistir, de falar que é um Papa e determinadas coisas não seguir, veja, precisa falar mais alguma coisa? O sedevacantismo, ele diz que não é Papa. E o reconhecer e resistir? Então, achamos pertinente trazer isso aqui no canal também. E agora aí, tire as suas conclusões, as suas reflexões, né? Fiquem com Deus, salve Maria e até a próxima.